Olá, minha gente, o programa Eu e Você está aí de volta com esse contato maravilhoso com todos vocês que estão aí nos assistindo e contando sempre com a presença do deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, duas figuras tão importantes e tão maravilhosas que participam semanalmente do nosso programa. Os assuntos de hoje serão especialmente a questão do promotor argentino, todo o mistério que envolve, afinal de contas foi assassinato, foi suicídio, uma trama que ainda não foi explicada. Também nós vamos falar sobre o problema da água e da energia elétrica que está aí atingindo o nosso país, mas especialmente a região sudeste. E o nosso Rio de Janeiro parece que também poderá ter sérios problemas nesta questão. Pois é, minha gente, mas ontem, dia 27 de janeiro, marcou mais uma vez o Dia Internacional de Lembrança às Vítimas do Holocausto Nazista, que foi instituído pela ONU. Foi nesta data que ocorreu a libertação dos prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz. 7.000 que restavam foram libertados. A perversidade e ódio eram tamanhos que, durante a madrugada daquele mesmo dia 27 de janeiro de 1945, cerca de 10.000 judeus morreram nos crematórios do campo, que funcionaram a todo vapor naquela madrugada. Os assassinos nazistas queriam matar o maior número possível de judeus. Os homens e mulheres da SS, encarregados do campo de Auschwitz, chegaram a enviar para os crematórios prisioneiros ainda vivos. Tamanha era a pressa em eliminá-los. Nesse campo, perto de Cracóvia, ao sul da Polônia, 1.100.000 perderam cruelmente a vida entre 1940 e 1945, sem contar a fome, a humilhação e os sacrifícios que lhes foram impostos. 70 anos depois, ontem, terça-feira, as vítimas da barbárie nazista foram lembradas em uma cerimônia transmitida para o mundo inteiro, que contou com a presença de sobreviventes da tragédia e representantes de 28 países. Sabem, Gerson e Pedro, acho muito importante que o evento aconteça sempre em Auschwitz, que carrega um simbolismo muito forte do horror nazista, e acho que deverá e deveria continuar acontecendo lá para que as futuras gerações vejam como um alerta de que isto jamais poderá se repetir. Gostaria de ouvir você, Gerson, que durante décadas, na Biblioteca Bialik e mesmo na Assembleia Legislativa, sempre lembrou o dia do Holocausto. Tereza, o assunto merece que seja falado forte, para não ser jamais esquecido. Vou repetir a velha, mas importante frase: lembrar para jamais esquecer. Que nunca possa se repetir o genocídio nazista praticado contra minorias, contra ninguém, especialmente contra os judeus, que foram as maiores vítimas. Infelizmente, hoje, em vários países da Europa, o antissemitismo vem crescendo. Isso acontece também na Alemanha. Para alguns, não tem a natureza do ódio do período nazista, mas a influência dos conflitos entre judeus e palestinos reflete um posicionamento contra a política do governo de Israel. Governos passam, entretanto, para os antissemitas sempre existirão razões que possam justificar a injusta perseguição e discriminação
aos judeus. Infelizmente, quero acrescentar ao que você disse sobre a libertação dos prisioneiros de Auschwitz. Os malditos nazistas queriam eliminar todos os judeus e por isso nos dias anteriores milhares deles foram transferidos, fizeram caminhadas de centenas de quilômetros para outros campos de concentração, como por exemplo Bergen-Belsen, onde não havia mais câmaras de gás, mas as pessoas morriam das mais diversas doenças, especialmente de fraqueza. Tão grande era a sua subnutrição, além de todo tipo de humilhação a que eram submetidas. Que o mundo, principalmente a Europa, onde ocorreram alguns eventos lembrando o Holocausto, e onde o terror tem se feito presente, possam se dar as mãos e juntos, energicamente, possam combater os males que atingem a humanidade. Infelizmente, o antissemitismo é um deles, e não queremos outros holocaustos. Sempre não à xenofobia, aos preconceitos e à discriminação. Pedro, você visitou o campo de Auschwitz e viu lá uma amostra do que aconteceu naquela época. Diga a todos que estão nos ouvindo as suas impressões e o teu impacto. É muito importante. Olha, Gerson, olha, Tereza, Auschwitz é um museu da história real. Assinala um momento prolongado de extrema crueldade, de assassinatos em série, de motivos torpes, covardes, imundos. Hoje, Auschwitz, na Cracóvia, onde que eu visitei, na companhia de minha mulher Helena, meus cunhados Eduardo e Ana Cláudia, é um parque da história que, a meu ver, deve ser transformado em museu, para visitação geral, porque o Auschwitz é a condenação mais cabal do que foi o nazismo no mundo. Libertado por forças russas em janeiro de 45, 70 anos atrás, os sobreviventes que ainda restam também são testemunhas da história do tempo que passou, onde a morte era praticada com gás e os corpos cremados por fogo. Exceção dessas duas etapas hediondas, o parque está à disposição de todos. Nem todos poderão visitar Auschwitz, mas todos, somente os jovens do mundo inteiro, devem receber a informação do que foi aquele momento cruel da história humana, para que ele jamais se repita em país algum, em momento algum da história. Muito bem, Gerson, muito bem, Pedro. Eu também não poderia deixar de parabenizar a Federação Israelita do Rio de Janeiro e a CONIB, que ontem realizaram no Palácio do Itamaraty um evento em lembrança a esta data que tem que ser sempre lembrada, para não ser esquecida. Mas agora, minha gente, nós vamos passar para um outro assunto, um assunto que também envolve a comunidade judaica da Argentina. Vamos até lá e falar um pouquinho sobre os fatos que envolvem a morte do promotor argentino Alberto Nisman. A perícia inicialmente, diante das circunstâncias, apontava para a possibilidade de suicídio, já que o disparo havia sido feito a menos de 1 centímetro de sua têmpora e o dedo estaria na posição do gatilho. O estranho é que a presidente da Argentina, a Cristina Kirchner,
logo se apressou em apontar a tese de suicídio, como se fosse função de uma presidente brincar de detetive. Tinha suas razões para fazê-lo. Alberto Nisman apresentou uma denúncia formal à justiça, dizendo que Cristina chefiou um plano com o Irã para acobertar os autores do atentado à organização judaica AMIA, que deixou 85 mortos e centenas de feridos em Buenos Aires, ocorrido em 1994. Logo depois, Cristina voltou atrás em sua tese de suicídio de Nisman. À medida que as investigações trouxeram novos dados, como, por exemplo, não terem sido encontrados vestígios do disparo na mão de Nisman, a porta de serviço também estava trancada, havia uma pegada de impressões digitais recentes em uma passagem que levava ao apartamento, porque os seus seguranças, quando deram por sua falta, tentaram contactá-lo por telefone, e naquele momento ele ainda estaria vivo, mas levaram horas para procurá-lo em seu apartamento. Diante desses fatos, a presidente argentina mudou a sua versão e passou a falar em assassinato. Cristina escreveu: a verdadeira operação contra o governo era a morte do promotor depois de acusar a presidente. Gerson e Pedro, parece que Cristina Kirchner está metida em maus lençóis, pois 7 em cada 10 argentinos acreditam na versão de assassinato. E na semana passada, manifestantes foram para as ruas segurando cartazes com as seguintes frases: Cristina assassina e eu sou Nisman. Como vocês veem essa trama, Gerson e Pedro, e no que pode vir a trazer de reflexo para o governo de Cristina Kirchner? Ô Tereza, isso tudo está muito complicado e comprometedor. Eu vou lembrar que o promotor Alberto Nisman foi indicado em 2004 por Néstor Kirchner, então presidente da Argentina, marido da atual presidente Cristina Kirchner, para que ficasse à frente das investigações da explosão da AMIA, Associação Mutual Israelense Argentina, ocorrida em 1994, que matou 85 pessoas e deixou centenas de feridos, como você disse antes, Tereza. 2 anos depois, o promotor Nisman apontou como culpados da explosão o Irã e seu braço direito operacional, o grupo terrorista Hezbollah, o que levou o presidente Kirchner a pedir ao Irã, país com o qual recusava qualquer aproximação diplomática, para que enviasse os acusados para serem julgados na Argentina. Além disso, a justiça argentina solicitou à Interpol o mandato de captura de 5 iranianos e um libanês. No entanto, após a morte do marido em 2010, Cristina, já presidente, mudou a orientação e enviou, segundo o promotor Nisman e a imprensa, seu chanceler Hector Zimmermann, para um encontro secreto com altos funcionários iranianos em Alepo, na Síria. Lá ficou acertado que a Argentina exportaria grãos para o Irã e importaria petróleo. Como contrapartida, as ordens de prisão dos 5 iranianos seriam canceladas e os 2 países se comprometeriam a seguir com as investigações sobre o atentado. Um verdadeiro faz de conta
que nos leva a concluir o porquê de, após 20 anos da explosão da AMIA, os culpados até agora não tenham sido colocados na cadeia. Mais uma vez, os interesses econômicos vingaram e a impunidade logrou êxito. Uma vergonha! Acho que nesse caso, somente a oposição e manifestações nas ruas poderão levar à verdadeira justiça. No mais, está tudo contaminado. Eu não tenho dúvida alguma que o promotor Alberto Nisman foi assassinado. Não tinha motivo nenhum para suicidar-se. As pessoas próximas a ele atestam que ele não se encontrava em situação depressiva. Pelo contrário, ele estava entusiasmado com a denúncia que no dia seguinte à sua morte ele iria fazer, oficialmente. O promotor Alberto Nisman me conduz a uma obra de Hitchcock famosa no cinema, expressa em síntese no seguinte título: O Homem que Sabia Demais. Foi assassinado e dificilmente os culpados vão aparecer. Somente se, como disse o Gerson Berger, houver uma pressão muito forte, muito intensa da opinião pública nas ruas de Buenos Aires, com reflexo na imprensa, poderá desarmar o sistema de defesa montado pela Casa Rosada para não chegar à revelação verdadeira dos culpados pelo assassinato do promotor. Ele não se suicidou, ele foi assassinado. Ele era o homem que sabia demais. Olha, Pedro e Gerson, não tenho dúvidas de que o promotor Alberto Nisman foi mesmo assassinado porque ele estava determinado a colocar o dedo na ferida. Então vamos aguardar os acontecimentos e que finalmente o caso AMIA possa ser resolvido e os criminosos colocados na cadeia. Mas nós agora vamos passar para um outro assunto e voltar para o nosso Rio de Janeiro. E eu acho que vocês pensam como eu. Há muito tempo nós não vivíamos um verão tão quente como o deste ano, e ainda associado ao fato de pouquíssimo ter chovido no nosso estado. E o problema não é só do Rio de Janeiro, mas principalmente, especialmente de toda a região sudeste. São Paulo parece que é o estado mais atingido, embora tenha chovido muito por lá, as águas não chegaram ao destino capaz de resolver o forte problema da falta de água e energia. No Rio, o reservatório do Paraibuna, que abastece quase 12 milhões de pessoas, incluindo a capital e a Baixada, está em uso o seu volume morto. E segundo especialistas, a reserva técnica somente garante o fornecimento de água até julho. Acho que, minha gente, é hora de conscientização da população, de todos nós nos unirmos, fazendo cada um a sua parte. Ou seja, precisamos aprender a economizar e reutilizar, quando possível, a água. Não desperdiçando no banho, na limpeza da cozinha, das áreas, na preparação da comida, na lavagem das roupas, procurar juntar uma quantidade maior de roupa compatível com a capacidade da máquina de lavar e lavar tudo de uma só vez, por exemplo. É muito comum o desperdício de água também nas garagens dos prédios, quando os porteiros com mangueiras gastam quantidades absurdas para lavar automóveis e até mesmo os donos, os proprietários desses carros. Além disso, moradores lavando calçadas sem o menor pudor em esbanjar água. Outra questão é que a SEDAI tem que procurar ser mais ágil no atendimento quando existem vazamentos nas ruas. A população deve participar comunicando esses vazamentos. Afinal, é uma forma de proteção para cada um de nós. Por enquanto, segundo as notícias veiculadas, a SEDAI descarta
a possibilidade de medidas de racionamento. Mas para evitar essa medida, eu não tenho dúvidas. E sem pânico, é necessária a nossa colaboração com medidas simples, como as que eu acabei de citar, não é isso, Gerson? Tereza, o problema é bastante sério. Desde 1978, é a primeira vez que o principal reservatório do Paraíba do Sul chega a um ponto morto ou reserva técnica. A luz amarela está acesa e, como você já disse, é hora de esforços coletivos com consumo consciente. A situação é bem mais grave em São Paulo e Minas Gerais, e principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte. A Copasa, Companhia de Saneamento de Minas, alertou para o alto risco de racionamento de água a partir de abril e ainda advertiu que poderá fixar multas para quem extrapolar o consumo de água. E eu pergunto, as autoridades mineiras alertaram a população para a gravidade da situação, o que deveria ser feito através de campanhas educativas o mais rápido possível. Em São Paulo, 80% dos paulistas acreditam que é grande o risco da água acabar no estado. Isso é mal. Já 42% culpam o governo estadual, dizendo que faltou planejamento. E eu pergunto, quando é que se planejou alguma coisa neste país? Tudo funciona na improvisação, quando o circo pega fogo. Todos os governos do Sudeste acreditavam nas famosas chuvas de verão, que acontecem todos os anos, e que dariam solução para o problema. Mas veja, embora tenha chovido muito em São Paulo, o Estado continua sofrendo com a falta de energia e água. Uma sugestão. Como Deus é brasileiro, vamos apelar para Ele. Mas, claro, fazendo cada um a sua parte. Ou seja, economizando água e energia. Assim, tenho certeza que Ele nos ajudará. A situação é grave e em São Paulo bastante crítica, em Minas também, mas está se aproximando de uma fase crítica também no Rio de Janeiro. Tanto é que há uma necessidade de racionalizar o consumo de energia para evitar que tenha que se racionar. A racionalização inclui medidas que foram citadas aqui pela Tereza, além de outras, que é a observação de torneiras em residências, em restaurantes, em casas comerciais, com defeitos, canos na rua vazando. Outro dia um cano vazou na rua, uma senhora tomou banho em sinal de protesto, foi filmada pela televisão, marcou uma posição importante pela omissão da SEDAI. É preciso ter medidas preventivas, porque o racionamento é uma coisa trágica. Não é só o problema doméstico já por si muito grave, mas influi diretamente na produção econômica da cidade, do estado do Rio de Janeiro e do país. Pode-se implorar a Deus, mas eu lembro também que a música popular brasileira tem um clássico que diz o seguinte: implorar só a Deus, e mesmo assim, às vezes não sou atendido. E por aí vai. Então, implorar a Deus só não resolve.
é preciso que cada um tome conhecimento da gravidade da situação e adote uma posição compatível com ela. Vamos economizar água antes que ela falte e obrigue a um racionamento coletivo, que é algo terrível. Muito bem, Gerson, muito bem, Pedro, e você chamou a atenção para uma questão importante, as torneiras com defeito. Não são raras as vezes que nós encontramos as torneirinhas lá pingando, imagina um dia inteiro pingando água, uma quantidade imensa. Bom, eu agradeço mais uma vez a presença dos dois, tão importante e com posicionamentos tão esclarecedores. A você, amigo telespectador, o nosso agradecimento especialíssimo, pois o programa chegou ao final e esperamos contar com você na próxima semana, às 10h50 da noite aqui na CNT. Até lá!